Olá, olá, bom dia e sejam muito bem-vindos aqui ao Signos e Símbolos. Estamos a entrar na primeira semana de agosto, mesmo aqui no início do mês. Contem-nos lá quem é que está aí de férias, quem é que está no trabalho e vamos saber o que é que vão trazer como energia as orientações das cartas de tarot. Então vamos já de seguida para a orientação do mesmo. Venha daí a hora do tarot. Como é que está a vossa energia? Contem-nos aqui. Como é que podem fazer para melhorar? Já vamos todos ver. Já sabem que aqui começamos sempre pelos nativos de Aquário e finalizamos em Capricórnio. Então vamos lá. Aquário. Passamos para Peixes. Seguimos para Carneiro. Depois vamos para Touro. Gêmeos. Caranguejo, Leão, Virgem, Balança, Escorpião, Sagitário e Capricórnio. Muito bem, vamos então dizer aqui assim de uma forma geral os mais beneficiados esta semana e são eles os nativos de Virgem, também os nativos de Balança e os nativos de Aquário. Com uma semana mais exigente vão estar os nativos de Carneiro, os nativos de Leão, assim é que é, e os nativos de Capricórnio. Vamos então começar por Aquário. Aquário tem a carta de tarot, o carro, e o carro traz a energia da determinação e da movimentação, ou seja, na vida destes nativos, esta é uma semana em que nada fica parado. Então esta movimentação vai também ser um pouco mais exigente para estes nativos que têm que ficar esta semana muito focados e determinados nas suas ações. Ao nível amoroso, estes nativos podem ter que levar as coisas um pouco mais devagar, ou pensarem sobre as suas relações atuais, se de facto estão a respeitar o ritmo do outro. Têm que ser também um pouco mais flexíveis e tolerantes, vão ter alguma tendência para ser mais dominadores ou autoritários. Então sejam um pouco mais tranquilos e mais serenos nessa capacidade forte de liderança que vão ter, para que esse tipo de liderança não seja uma espécie de liderança ditadora. Então, respeitar o ritmo do outro, flexibilizar um pouco as situações, não quererem levar sempre tudo à vossa maneira, ouvirem o que o outro tem para dizer ou qual é a sua opinião, será importante. Quem não está numa relação, bom, pode ter aqui movimentações nesse sentido, ou então é necessário, se querem de facto um parceiro ou uma parceira, movimentarem-se mais e tomarem mais iniciativas nesse sentido. Em termos de trabalho, é uma carta poderosa porque vai permitir a estes nativos tomarem definições, tomarem decisões e seguirem um rumo onde percebem muito bem quais é que são os objetivos que vão atingir ou que necessitam atingir para chegar às metas onde tanto desejam. Então essa é uma semana também dessa ação, dessa capacidade de determinação, de foco, resistência e resiliência perante aquilo que são os seus objetivos pessoais. As viagens ou essas movimentações, as férias também podem ser agora aqui um lugar comum para estes nativos e que com certeza vão favorecer. Todas essas movimentações também ligadas às viagens vão favorecer o dia-a-dia destes nativos esta semana. Em termos de saúde, os músculos e as articulações são os pontos sensíveis, ainda que estejam de férias, façam algum exercício físico que ajude nesta área. Então, para os nativos de Aquário, carta de tarot, o carro e a energia da determinação. Seguimos agora para Peixes. Peixes tem a carta de tarot, o Cavaleiro de Paus, e o Cavaleiro de Paus traz uma energia de intensidade. Bom, esta é uma energia que é forte, que é positiva, se bem canalizada, se mal canalizada, pode trazer de facto muita impaciência, muita
instabilidade ao dia-a-dia de nativos e nativas de peixes. Então toca a canalizar bem esta intensidade para aquilo que de facto faz sentido nas vossas vidas. Em termos amorosos, pode ser também aqui um lado muito quente, muito ousado. Estes nativos também querem tudo rápido demais, ou querem de facto vivenciar as coisas num êxtase maior, e isso às vezes pode ser mal interpretado pelo outro. Então aqui também segurem aí, como diz a música, segurem o tchá, amarrem o tchá, porque efetivamente há aqui necessidade de vocês serem mais autocontrolados. Então terem mais paciência com o outro, não serem precipitados, não serem impulsivos esta semana é de facto aquilo que vos vai ajudar, porque senão pode parecer assim que estão a ser muito arrogantes ou que estão a ser muito exigentes numa relação já existente. Numa relação não existente, ou seja, para quem está sozinho, há aqui de facto essa vontade de tomar iniciativas e devem fazê-lo, claro que sim, mas sempre iniciativas que não sejam imprudentes ou demasiado ousadas, ok? Equilibrar aí a energia para que consigam atingir os vossos desejos e os vossos fins com mais tranquilidade e também com mais segurança de que o resultado será positivo. Em termos de trabalho, estes nativos têm aqui também grande capacidade de foco, eu diria que têm muita capacidade para trabalhar, estão empolgados com aquilo que fazem ou vão sentir essa necessidade de se empolgarem com aquilo que fazem, então estão muito criativos, estão de facto com vontade de trazer mais benefícios em termos de fluidez financeira, só têm que ter alguma cautela, porque tanta intensidade também faz com que sejam muito vagos ou que também não tenham paciência para respeitar os ritmos dos outros, e porque mesmo que trabalhem sozinhos, há sempre alguém à nossa volta. Esta semana vocês têm que guardar essa paciência para lidar com as situações e para com os outros. Então, muito autocontrole e domínio das vossas emoções esta semana. Em termos de saúde, há aqui alguma intranquilidade que pode surgir. Pode ser uma dor, pode ser uma situação muscular, um mau jeito, uma constipação, algo que também não é nada de grave, mas que pode mexer um pouco com a vossa energia no dia-a-dia, uma enxaqueca, uma dor de cabeça que vos está a apoquentar. Isto tem sempre a ver com este grau de intensidade. Portanto, fazerem algo que vos permita relaxar ao fim do dia será muito importante. Massagens, um spa, meditação, reiki, alinhar os chakras também é algo muito positivo para estes nativos esta semana. Então, para os nativos de peixes, carta de tarot, o Cavaleiro de Paus e a energia da intensidade. E seguimos para Carneiro. Carneiro tem a carta de tarot, o Diabo, e o Diabo traz a energia da tentação. Esta é uma energia que, falando de tentação, nos lembra que cuidado para não caírem em tentação, ou cuidado e cautela para não fazerem escolhas erradas, ou para andarem demasiado negativos, demasiado pessimistas e andam mais atracados ao lado mau da vida. Esta semana façam um esforço bem superior para olhar sempre o lado positivo, ok? É possível encontrarmos sempre um lado positivo nas coisas. Então façam esse esforço. Ao nível amoroso, estes nativos vão estar também mais exuberantes, mais intensos. Portanto, nas relações, isso pode querer dizer que vão viver tudo de uma forma ou 8 ou 80, com algum descontrole. Então, tanto podem estar demasiado apaixonados, como podem estar demasiado desmotivados. Esta é uma semana em que vão ter que trazer mais serenidade e paz interior para efetivamente não fazerem as escolhas erradas, não tomarem as decisões que podem até ser decisões que vos colocam numa posição de risco ou que vos colocam numa situação menos benéfica. Então, cuidado também à tentação de não serem muito honestos numa relação, ou à tentação de se deixarem envolver por alguém que vos anda a seduzir e este não ser o momento certo, ou pode ser às vezes
o ciúme, a impulsividade, também esse lado possessivo nas relações a estar demasiado sublinhado esta semana, e isso, claro que traz sempre um impacto negativo às relações. Então, reflitam muito sobre esse tipo de atitudes e sejam ponderados e o mais honestos possível. Em termos, aliás, isso é uma máxima que devia ser incluída nas vossas relações. Caso não estejam numa relação, então aqui importante é fazerem ou terem clareza daquilo que querem para uma relação, porque efetivamente também estão muito sujeitos a este tipo de jogos de sedução, do jogo do gato e do rato, do agarra e foge ou agarra e solta, e esse tipo de situações pode de facto trazer-vos um mal-estar a que provavelmente não querem estar sujeitos. Em termos de trabalho, estes nativos têm aqui uma semana em que vão estar mais ambiciosos, e isso é o lado positivo da energia da semana. Esse lado ambicioso também vos permite observar mais oportunidades, ou permite-vos ter aqui uma capacidade mais sedutora para atraírem os outros para os vossos próprios fins, logo que isso seja usado com honestidade, com sensatez. Isso é positivo. É uma semana em que podem crescer ao nível material, logo que não cometam atos ilícitos ou que não tentem puxar o tapete a ninguém, que efetivamente também não deixem que alguém vos puxe o tapete. Então, uma semana de muito alerta, de muita clareza, está num estado mais desperto e também mais otimista deve ser tido em conta esta semana, até do ponto de vista profissional e financeiro. Em termos de saúde, estes nativos estão mais negativos, mais pessimistas. Isso é uma energia que vai trazer também uma vibração idêntica. Então, quanto mais vocês tiverem pensamentos negativos e misturarem lá emoções negativas, mais situações negativas também vocês atraem. Então, toca a pensar positivo, trazer a emoção positiva respectiva e passar a vibrar numa onda mais positiva. A garganta e o pescoço também são pontos sensíveis, então cuidem também dessas áreas. Para os nativos de Carneiro, carta de tarot, o diabo e a energia da tentação. Seguimos agora para Touro. Touro tem a carta de tarot, o louco, e o louco vai trazer a energia do impulso. Esta é aquela semana em que um novo ciclo de vida se pode abrir para estes nativos, em que um nada pode vir a ser um tudo, ou um tudo também pode vir a ser um nada. Então é uma carta zerada, como se costuma dizer. Então este impulso traz mesmo a necessidade para que estes nativos arrisquem um pouco mais em sair das suas zonas de conforto, arrisquem um pouco mais em experimentar coisas novas, porque efetivamente as pessoas têm muito medo de experimentar coisas novas, porque têm medo de sentir a culpa também de errarem. Bom, mas quem é que não erra? E só errando é que nós podemos aprender de facto alguma coisa. Esta semana vai dizer muito respeito a esse tipo de situações para estes nativos. Em termos amorosos, quem está numa relação devem procurar aqui um lugar mais descontraído para viver, ou estão de facto a entrar num ciclo vicioso do qual já estão a sentir-se esgotados e é preciso que saiam um bocadinho desse sistema. Vão fazer algo diferente a dois, ou então permitam-se fazer algo sozinhos, ou só sozinhos, ou só com os vossos amigos, para que a relação também possa respirar um pouco. Portanto, façam aqui uma ligeira alteração daquilo que é o vosso dia-a-dia para trazer mais frescura e ar puro às vossas relações. Tornem a situação um pouco mais solta. Atenção, não tão solta, no caso de uma relação já demasiado ou muito profunda, não tão solta que pareça solta mesmo. Então, trazerem aqui algum equilíbrio nessa soltura toda, mas que de facto vos permita arranjar um pouco das relações que podem já estar a ficar um tanto ou quanto sufocantes. Para quem não está numa relação, então pode ser a vivência de um amor, de um flerte, de uma situação que pode até vir a ser algo, ou então pode ser apenas uma vivência circunstancial e efêmera
de um amor de verão, por exemplo. Em termos de trabalho, estes nativos têm aqui novas oportunidades ou a necessidade de avançar sobre situações que também vão mais de encontro aos seus valores e princípios mais íntimos. Estes nativos querem encontrar-se de bem com os seus trabalhos, então podem apostar em novas oportunidades, novos negócios, novos projetos. Podem até ter vontade de sair dos seus atuais trabalhos para investir num negócio pessoal. As situações que envolvam o estrangeiro ou trabalhos temporários são positivas para estes nativos. É uma semana em que sim, podem arriscar fazer coisas novas, mas desde que não negligenciem as vossas finanças, desde que não tomem atitudes que possam colocar ou deitar tudo a perder. Então sejam comedidos na maneira como investem ou como arriscam algo novo na vossa vida profissional e financeira. Vão, mas vão com cuidado. Em termos de saúde, assim é que é. Há aqui, sobretudo, os joelhos, os pés e os tornozelos como ponto frágil. Então aqui estas são as zonas a que devem voltar mais cuidado. E o facto de se negligenciarem constantemente. O que é que vocês não estão a fazer pela vossa saúde física, mental ou espiritual? É uma semana que devem apostar nisso também. Então, para os nativos de Touro, carta de Tarô, o louco e a energia do impulso. Seguimos então agora para Gêmeos, e Gêmeos tem a carta de Tarô, a Justiça. A Justiça traz uma semana de muita disciplina, portanto também é aqui há uma certa exigência com esta energia, porque é uma semana em que estes nativos podem fazer todos os ajustes necessários às suas vivências no momento. Então é uma semana em que eles devem ser mais metódicos, devem de facto planear, coordenar e agir para que tudo corra da melhor forma. Esta disciplina tem que ser incluída em todas as suas situações. Ao nível amoroso, a carta à Justiça pede esse tipo de esclarecimentos. Se há dúvidas, se há situações que não foram conversadas ou que vocês ou conflitos que teimam em fugir, esta é uma semana em que devem sentar-se e conversar cara a cara, olho no olho, com toda a honestidade, com toda a franqueza, a expressarem tudo o que vos vai na alma, porque assim vão ter a oportunidade de melhorar as vossas relações. Pode até fazer sentido para alguns casais a ideia ou a vontade de formalizar, portanto, um casamento assim, mesmo no papel e legalizado. Pode existir essa vontade. Então, toca aqui a promover, porque esta é uma semana em que vão, de facto, lá à frente receber as recompensas de todo o trabalho árduo que possam estar a ter esta semana. Então, façam tudo bem feito para que a recompensa seja a máxima possível. Quem está sozinho deve fazer alguma autoavaliação, algum processo de introspeção, perceber se também não estão a ser muito exigentes, ou com os outros, ou convosco mesmos, porque também têm medo de errar, também têm medo de se precipitar, também têm... Pronto, é o medo disto, medo daquilo, medo daquele outro. Então percebam se de facto também não há aí que relaxar um bocadinho e deixarem de ser tão sérios e tão exigentes e começarem a organizarem-se, digamos assim, de uma outra maneira e que vos deixe mais preparados para estabelecer uma relação. Em termos de trabalho, estes nativos vão assegurar então que tudo vai ser feito de uma forma mais disciplinada, mais equilibrada, porque vão trazer essa questão do método do planeamento. É uma semana em que vão equilibrar muito bem aquilo que ganham com aquilo que gastam. Eu diria que é aquela visão de contabilista. Vão tê-la esta semana ou vão necessitar de a incluir dentro da sua dinâmica profissional e financeira. Contratos, negociações, assinatura de protocolos, convenções, etc., estão favorecidos esta semana, caso sejam, claro está, feitos em nome da justiça e da honestidade. Em termos de saúde, a parte hormonal e os intestinos são o ponto fraco. Alinhar os chakras é ideal até para reequilibrar o sistema hormonal.
E para os intestinos, claro, devem fazer uma alimentação saudável e não cometer excessos esta semana. Então, para os nativos de Gêmeos, carta de tarô, a justiça e a energia da disciplina. Seguimos agora para Caranguejo. Caranguejo tem a carta de tarô, o mago, e o mago traz a energia da vontade. Então, esta é uma semana que vão colocar em ação tudo aquilo que tiverem vontade. E se essa vontade for forte e for firme, bom, então podem chegar mais longe. Se ela for frágil e desfocada, provavelmente vão ter aqui que puxar um pouco mais por essa energia do eu quero, eu posso, então eu consigo. Então, ao nível amoroso, pode ser que haja aqui lugar a uma novidade amorosa. Para quem está sozinho, pode ter aqui ou uma iniciativa ou pode vir a ser surpreendido com a iniciativa de alguém. Quem está numa relação, há aqui a necessidade de olhar para a relação de uma forma um pouco mais profunda. Pode ser que estes nativos estejam a levar as coisas assim muito no chove não molha, vai e não vai. Então há aqui lugar a alguma responsabilização no que diz respeito às vossas relações. É preciso aprofundar agora ou é um momento para o fazerem, sob pena de ficar aqui uma situação mais frágil. Então, se de facto a vossa vontade é continuar a levar as coisas mais a sério, este é o momento de fazerem algo por isso. Em termos de trabalho, estes nativos têm aqui muitas ferramentas ao seu dispor, sobretudo o conjunto das ferramentas energéticas, que é um estado mental, um estado emocional, um estado físico e espiritual que vai ajudá-los a firmar as suas vontades e a chegar mais longe. Então, novos inícios podem acontecer em termos de trabalho, novos projetos, novas ideias, novas propostas. Estes nativos estão fortes nesse sentido. O poder de comunicação também é ou será um domínio deles, então seja falado ou escrito, estes nativos têm mais habilidade para que os outros percebam as suas ideias e as suas pretensões. De facto têm que ser um pouco mais focados, porque esta é uma energia um pouco vaga, ou seja, estes nativos têm muitas ideias, têm muita capacidade mental, mas às vezes têm a dificuldade em direcionar e estabelecer prioridades. Então, vamos lá começar por um ponto, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, então estabeleçam as vossas prioridades e hajam. Portanto, deem aqui lugar à vossa vontade e coloquem muita vontade em tudo o que fazem. Em termos de saúde, aqui é sobretudo o nariz, a garganta, portanto os ouvidos também, no fundo o aparelho respiratório, o ponto sensível. Tenham alguma cautela com as diferenças de temperatura para também prevenirem esta área. O sistema energético é sensível, então trabalharem também com tudo que sejam terapias energéticas é favorável para os nativos de Caranguejo esta semana. Então, para eles, carta de tarô, o mago e a energia da vontade. Seguimos agora para Leão. Leão tem a carta de tarô, a lua, e a lua vai trazer a energia da confusão. Então, esta energia da confusão pode levar estes nativos a ficarem um pouco mais nostálgicos, mais apegados ao passado, ou a medos do passado, a filmes do passado. Portanto, a confusão geral que às vezes as emoções também nos trazem. Estes nativos esta semana podem ter aqui alguma dificuldade em ver as coisas com mais clareza e com mais capacidade de discernimento. Então, ao nível amoroso, podem ser invadidos nas relações por esse medo, por essas inseguranças, por esses anseios que podem dizer muito mais respeito ao passado, não é? A situações que já não correspondem ao presente nem à realidade atual, mas que podem estar a ser trazidas. Então tenham a sensatez de perceber se isso está a acontecer. E se de facto está a acontecer, exprimam os vossos anseios aos vossos parceiros, expressem as vossas necessidades, expressem os vossos desejos. É conversar que toda a gente se entende. Conversa boa,
não conversa má. Então façam um esforço nesse sentido. Para quem não está numa relação ou possa estar aí com alguém no pensamento ou possa estar a iniciar um conhecimento com alguém, vão mais devagar, vão com cautela, porque aqui com esta confusão há alguma falta de transparência. Não só daquilo que possa dizer respeito àquilo que a outra pessoa é realmente, mas até naquilo que possa dizer respeito àquilo que vocês querem realmente, ok? Então façam mais essa observação. Em termos de trabalho, há aqui algumas alterações que podem acontecer, mudanças, que pode ser até mudanças dentro do espaço de trabalho, mudarem de escritório, mudarem de edifício, mudarem de localidade, ou mudarem um projeto, ou mudarem uma ideia. Pode ser algo ainda pouco definido e um tanto ou quanto instável. É preciso que dentro do trabalho não se deixem, e se tiverem ambiente de trabalho com várias pessoas, não se deixem apoquentar por situações de ditos, contos e mexericos, por boatos. Portanto, afastem-se desse tipo de situações. Não deixem que a vossa energia fique afetada por isso. Então, o que não viram, não ouviram e não sentiram, deixem para lá. Não manipulem, nem se deixem manipular. Em termos de saúde, é uma carta que fala muito das emoções. Fala da possibilidade até de estarem em alguma fase de mais esgotados, mais sobrecarregados, também um pouco mais tristonhos. Então é necessário, nestas alturas, procurarmos alguém com quem desabafar. Há sempre alguém que nos ouve, há sempre alguém que também nos transfere uma ideia imparcial, ou então, eventualmente, se for caso disso, procurem ajuda médica quando é necessário. Nós não estamos sozinhos e uma dor partilhada com os outros é uma dor subtraída. Então, força nesse aspecto. Para os nativos de Leão, carta de tarô a Lua e energia da confusão. Passamos então agora para Virgem. Virgem tem a carta de tarô o As de Ouros e o As de Ouros traz a energia da eficácia. Bora lá, virginianos, trazerem aqui esta capacidade, esta habilidade material para as vossas vidas. Significa que este aqui é uma semana de inícios em que se vão empoderar ao nível material. E ao nível material quer dizer o quê? Quer também dizer e falar da abundância financeira, mas também da abundância física, da abundância ao nível do conforto, da estabilidade interior e da segurança. Então é uma semana que tem aqui, digamos assim, um tapete muito positivo para percorrerem. Com esta energia da eficácia no amor, vão sentir isso tentando ou vão tomar iniciativas para, dentro das vossas relações, beneficiá-las de alguma maneira. Seja com presentes, seja com viagens, seja só com a vossa presença em qualidade, porque às vezes estamos presentes, mas ausentes. Então essa presença vai ter mais qualidade. Vocês vão querer estar mais atentos às vossas relações e isso só vai ter um grande impacto positivo. Quem não está numa relação vai sair mais de casa, vai socializar mais, vai tomar mais iniciativas, vai se colocar, entre aspas, a jeito para efetivamente trazer até si uma possível relação amorosa. Quem está não, quem agora vamos passar para a parte do trabalho e das finanças, aqui nesta área estes nativos estão então muito habilidosos, um enorme sentido prático, então eu diria que é aquela fase em que conseguimos muito bem agir. Então, pensamos, mas colocamos logo em prática. Não estamos ali a envolver-nos em circunstâncias, etc, etc. Pensamos, fazemos e acabou. Então, esta é uma energia muito boa porque vai trazer esse poder de concretizar imediatamente ideias e situações. Então, isso vai trazer mais fluência financeira ou vai trazer, de facto, até vocês um mérito, uma visibilidade superior. Então, esta semana podem acontecer situações de propostas, situações de promoção, de alguma forma, ou até às vezes pode vir, porque não é raro acontecer isto com o As de Ouros, uma situação financeira que vos aperta um bocadinho mais, não é? Que vos encosta um bocadinho à parede e de repente vocês
têm um impulso para conseguir agir nesse sentido. Às vezes é quando as coisas estão assim um bocadinho instáveis que a pessoa acorda para a vida e vai fazer acontecer. Isso pode, esta semana, ser sentido por nativos e nativas de Virgem. Em termos de saúde, grande capacidade, sobretudo física. Então, estes nativos vão conseguir estar até a trabalhar várias horas ou fazer uma tarefa várias horas, porque o corpo físico está bom. E também tudo à volta os ajuda, a parte espiritual também os ajuda. Então esta é uma semana em que estes nativos, para se empoderarem ainda mais ao nível físico, devem alimentar-se bem, devem de facto ter aqui esse cuidado da parte física, então fazerem exercício físico, movimentarem-se, não serem sedentários, e também poderem passear ou estar em contacto com a natureza. Isso será algo que vai trazer muita vantagem para os nativos de Virgem esta semana em que estão tão eficazes. Então, para eles, para os nativos e nativas de Virgem, carta de Tarot As de Ouros e a energia da eficácia. Seguimos agora para a Balança. Balança tem a carta de Tarot a Papisa e a Papisa traz a energia da reflexão. Então, aqui um certo recolhimento ou uma certa passividade a acontecer nas vivências destes nativos esta semana. Então a reflexão vai trazer estes nativos aqui um lugar para a paciência, um lugar para a sabedoria, para o refletir e pensar, refletir e ponderar antes de agir. Então essa será a grande capacidade destes nativos esta semana. Ao nível amoroso, esta reflexão vai trazer esse momento de alguma passividade. Então estes nativos estão mais num período em que querem perceber muito bem o que é que sentem, como é que estão nas relações, quase que pesarem um bocadinho os pós e os contras, pensarem também muito bem no que sentem, no que não sentem. Isso pode distanciá-los um bocadinho dos seus parceiros. Então façam o outro perceber que é um momento vosso, que vocês também precisam de o ter, para que não seja mal interpretado do outro lado. E este tipo de reflexão vai-vos trazer respostas mais sábias para agir ao nível amoroso. Então é um momento importante, então deve ser respeitado. Só é preciso que seja comunicado ao outro para que essa má interpretação não aconteça. Quem está sozinho é exatamente a mesma coisa, ou exatamente o mesmo pensamento que devem ter. Observarem-se, perceberem de facto quais são as necessidades que têm, se de facto gostam de estar sozinhos ou não gostam de estar sozinhos, e o que é que podem fazer para melhorarem vocês, e o que é que podem fazer para que possam estabelecer relações que vos sejam mais gratificantes. Em termos de trabalho, uma fase muito sábia em que estes nativos vão ter ou tomar soluções sábias para os acontecimentos da semana, ou vão agir de uma forma muito sábia, também muito gentil. Por isso pode ser que esta semana vejam-se um pouco mais assoberbados com algumas tarefas, vejam que de facto o trabalho se está a movimentar mais, mas estes nativos também vão saber melhor acumular, poupar e guardar bens. De alguma forma vão ter também essa habilidade. Vão saber nutrir muito bem os seus lares, então vão fazer muito bem os orçamentos familiares, vão saber muito bem onde gastar dinheiro, vão saber também muito bem onde não o gastar. Então essa é uma habilidade que esta semana vai ser tida por estes nativos. A intuição é o vosso ponto forte, então ouçam a vossa vozinha interior e deixem que ela vos guie. Em termos de saúde, atenção sobretudo aos órgãos reprodutores, fiquem atentos aos sinais que o vosso corpo dá e ajam em conformidade. Então, para os nativos de Balança, a carta de Tarot, a Papisa e a energia da reflexão. Seguimos agora para Escorpião. Escorpião tem a carta de Tarot, o Cavaleiro de Espadas, e o Cavaleiro de Espadas traz a energia da luta. Então, uma semana que para estes nativos é, eu diria que peanuts, não é? É fácil, é canja, mas de alguma forma têm que ter aqui atenção a esta capacidade de lutar que têm,
para que ela não vos deixe ficar demasiado rígidos ou demasiado insensíveis àquilo que são os sentimentos, àquilo que são as necessidades dos outros, ok? Então, porque às vezes estar em sistema de luta pode, de facto, entre aspas, partir algumas situações. Então, aqui é que é necessário terem mais atenção. Ao nível amoroso, eu diria que dentro de uma relação, não sejam tão exigentes, nem consigo nem com o outro. Então, respeitarem também esse mundo de cada um será muito importante. A vossa determinação às vezes é tão forte, ou pode ser tão forte, tão aguerrida, que não tem em conta aquilo que vai na alma do outro, e o outro pode ficar muito sensibilizado com isso. Então sejam mais sensíveis na maneira como vocês falam, sejam mais sensíveis na maneira como agem. Toca a não serem impulsivos, contem até 10, 11, 12, 13 por aí fora, sem que tomem decisões precipitadas, sem que de facto como é que se costuma dizer, que vos salta a tampa. Então, aqui uma semana de que devem ponderar muito bem as situações. É bom serem determinados, é bom serem focados, é bom quererem atingir os vossos objetivos, mas não se esqueçam que não estão sozinhos e que também devem respeitar o mundo, a sensibilidade e as necessidades do outro. Se houver um conflito, é bom que comuniquem de uma forma mais assertiva e não de uma forma autoritária. Isso pode ser, de facto, algo que prejudicará a vossa relação. Quem não está numa relação, é importante perceber o quão distante se pode colocar, o quanto está a fazer caso queira ter uma relação, o quanto está a fazer para ter uma relação, se está a isolar, se está a distanciar. Bom, assim não é possível, não é verdade? Então toca a fazer aqui esses acertozinhos caso queiram de facto ter uma relação. Em termos profissionais, é uma carta de grande espírito guerreiro. De facto, a pessoa fica focada, fica determinada, fica ali nos objetivos, portanto, nada foge àquilo que é a vontade de um escorpiano ou de uma escorpiana. Eu nem sei se estou a dizer isto bem, porque sempre que é o feminino de escorpião há aqui algumas dúvidas. Bom, para todos os nativos de escorpião, assim é melhor. Então, nada vai tirar aqui essa capacidade deles irem à luta de uma forma aguerrida, mas lembrem-se que essa luta é sempre mais ou melhor superada se for de braços dados com os outros, se não for a bater aqui de frente com situações, ajam perante os conflitos de uma forma mais equilibrada. Então tenham aqui em conta que o que está a acontecer é para vos trazer aprendizado, e quanto mais vocês amadurecerem aí, mais favorável é para vocês, e estas lutas serão tidas com um sabor doce e não com um sabor amargo. Em termos de saúde, estes nativos vão ter que gerir aqui muito bem alguns momentos de stress, alguns momentos de ansiedade ou alguns momentos de negativismo e pessimismo. Relaxar. Então saiam para conviver com os vossos amigos, sobretudo com aqueles que vos fazem rir, ou vão fazer coisas que de facto vos trazem mais ânimo, que vos trazem mais gratificação, que vos façam relaxar e que vos tirem um pouco mais dessa luta diária que vão necessitar de ter esta semana. Então, para os nativos de Escorpião, carta de tarô, o Cavaleiro de Espadas e a energia da luta. Seguimos agora para Sagitário. Sagitário tem a carta de tarô, o Valete de Copas, e o Valete de Copas traz a energia da sensibilidade. Bom, esta é uma energia muito flutuante. Eu diria que é aquela energia que estes nativos quase que estão vulneráveis a tudo e a todos. Com tanta sensibilidade, estes nativos acabam por fluir também nas energias dos outros. Então, ao nível amoroso, podem estar muito mais sensíveis, podem comover-se também muito mais com as situações, ou podem às vezes levar mais a mal as situações, estão com necessidade de mais afeto, de mais carinho, de mais ternura. Então deem também para poder receber, isso é uma troca, é recíproco, comportamento gera comportamento, então apostem
em dar essa sensibilidade, em mostrar essa sensibilidade aos outros, para também a terem de volta. Isso vai ser benéfico para vocês. Devem ter alguma cautela, porque nesta sensibilidade toda, às vezes, para quem, se bem que sagitarianos têm aqui uma postura geralmente forte, mas vamos imaginar que até estão a ser demasiado bondosos em alguma relação, a ser muito pacíficos ou a não terem em conta as vossas necessidades, então isso está a ser um pouco, digamos que até ingênuo da vossa parte. É preciso que vocês também tragam as vossas vontades, os vossos desejos e as vossas necessidades para a relação, para que de alguma forma possam crescer nela. Quem não está numa relação, então vai estar mais disponível para ter uma, vai estar mais receptivo, portanto, se alguém tiver ou investir, vocês também vão deixar, vocês estão mais disponíveis em termos amorosos esta semana. Em termos de trabalho, há aqui uma necessidade forte de também procurarem situações que vos deixam mais felizes em termos de trabalho. Então, se isso não está a existir agora, vocês vão em busca disso. É importante é que vocês sejam um pouco mais maduros e responsáveis naquilo que fazem. Ou seja, nessas ideias que querem ou nessas novidades que querem incluir no campo profissional e financeiro. Porque ainda está assim muito na ideia, ainda está assim numa fase muito embrionária, e estes nativos têm que ser um pouco mais estáveis naquilo que sentem, nas suas emoções, para que as coisas ocorram de uma forma mais objetiva e mais concreta. Estar aí num estado de fluência pode ser, de instabilidade, pode ser assim um pouco prejudicial no que diz respeito a vocês avançarem. Então, há abertura nesse campo para que vocês se encontrem de uma forma mais positiva com o mundo do trabalho e das finanças, mas vocês precisam de ser um pouco mais concretos. Precisam, de facto, de colocar as vossas ideias no papel e depois darem ação a isso, ok? É quase como se fosse ainda, é tudo muito embrionário, é preciso carregar mais gás nas vossas ideias para que as coisas aconteçam. Em termos de saúde, há aqui, as emoções vão ser o ponto sensível, portanto esse sistema também quase que de filtro energético que vão ter, onde vão absorver energias, podem ser energias positivas tanto quanto podem ser as energias negativas, então trabalharem na gestão das vossas emoções, tudo o que forem terapias também mais holísticas que vos permitam trabalhar em toda a vossa energia são mais favoráveis. O mundo da água também, então estar em contacto com a água será algo que vai beneficiar e muito os nativos de Sagitário esta semana. Então, para eles, carta de Tarot Valete de Copas e a energia da sensibilidade. E vamos terminar com o Capricórnio e a carta de Tarot a Torre a trazer aqui uma energia de libertação para estes nativos. Para os nativos que efetivamente estão a sentir o impacto da torre, não é? Que se conectam aqui com os signos e símbolos neste momento e estão a sentir esta necessidade, peço desculpa, de libertação, esta é a semana certa. O que é que isto quer dizer, libertação? Provavelmente há aqui situações que já não fazem sentido vocês terem na vossa vida e que se calhar foram engonhando, foram adiando, foram procrastinando, que é a palavra agora em voga, e acabaram por sabotar aquilo que é uma vivência mais positiva. Então esta é uma semana que vos vai exigir muita coragem para que vocês se libertem de tudo aquilo que já não faz sentido nas vossas vidas, de tudo aquilo que de facto também vos tem estado a envenenar, a intoxicar, aquilo que vos está a fazer mal, ok? Então é uma semana em que puxem pela vossa força de vontade, pelo vosso poder pessoal e libertem-se de tudo isso. Em termos amorosos, pode ser uma vivência muito difícil dentro de uma relação que podem ter andado a arrastar ou podem ter colocado para debaixo do tapete para resolver depois e agora vem assim o universo dar-vos um empurrãozinho para que a resolvam. Pode até ter sido um acontecimento exterior a ser trazido à relação para trazer esse impacto. Então tenham a coragem de observar isso, de acolher isso positivamente e de perceber que é o momento
de tratarem dessa situação para conseguirem ter uma relação ou terem relações mais gratificantes. Isto também diz respeito a quem está sozinho. Bom, mas para quem está sozinho pode de facto ser uma situação um pouco mais inusitada e de repente conhecerem alguém num momento em que nem sequer estavam à espera e esse alguém mexer muito convosco. Há que reformularem de alguma forma a vossa vida amorosa. Então tenham coragem para deixar tudo o que de facto não traz solidez, não traz estabilidade às vossas vidas e avançarem em algo mais poderoso. Em termos de trabalho, aqui também é preciso reavaliarem as vossas estratégias financeiras, como estão a ganhar dinheiro, como estão a gastar dinheiro, está a ser ou está a ter resultados para vocês? Não, então é hora de fazerem a transformação, é hora de trazerem um padrão que seja mais positivo em termos financeiros, que vos traga também mais qualidade de vida, que vos traga mais bem-estar, seja o cortar com relações de trabalho que estão a ser extremamente prejudiciais para vocês, os burnouts, essas situações todas. Portanto, tenham a coragem de perceber o que é que esta semana devem fazer para melhorar a vossa qualidade de vida. Em termos de saúde, baixa do ânimo, baixa da energia, estes nativos podem ter alguma dificuldade de querer sair do soninho, da cama de manhã para abraçar um novo dia, podem estar um bocadinho mais cansados até fisicamente. É uma semana então de golpe, digamos assim, da dor, para que vocês despertem. Então agarrem-se aos vossos amigos, aos amigos fortes e reconhecidos, agarrem-se ao vosso Deus interior, às vossas orações, àquilo que vocês acreditam e upa, upa lá para cima. Então, para os nativos de Capricórnio, carta de tarot, a torre e a energia da libertação. Desejo então uma ótima semana para todos e para a semana voltamos. Até lá, um abraço carregadinho de boa energia.